Mais uma vez, nós vamos aqui discutir o orçamento municipal. Em síntese, o quanto vai entrar de dinheiro no município o ano que vem e de que maneira esse dinheiro será gasto. O valor previsto para entrar no total nos cofres públicos no ano que vem é de 473 milhões de reais. E de onde é que vem esse dinheiro? Então eu quero salientar algumas coisas que vêm direto do bolso de cada munícipe. Eu quero chamar a atenção de que é um dinheiro que sai direto do bolso dos munícipes. Por exemplo, 36 milhões e 300 mil reais é de IPVA. Você que está assistindo a sessão, e alguns que estão aqui presentes, porque boa parte está conversando, eu quero informar de que a metade do IPVA que você paga no seu carro, da sua moto, vem para o município para ser gasto principalmente com pavimentação, com asfaltamento e recap. É um total de 36 milhões e 300 mil reais. A Prefeitura prevê gastar também, esse ano que entra, quase 16 milhões com taxa de limpeza pública, coleta de lixo, que é você que paga lá no seu carnê do IPTU. E por falar em IPTU, o IPTU também vai entrar cerca de 28 milhões de reais. Bom, de um total de 473 milhões, é interessante que a população saiba também que cerca de 1 milhão e 800 mil reais é da taxa de bombeiros, taxa recentemente criada, né, nessa casa, inclusive aprovada nessa casa. Taxa de iluminação pública, 4 milhões e 500 mil reais. Então, se você pegar a taxa de limpeza pública, a taxa de bombeiro e a taxa de iluminação pública e somar tudo isso, vai dar cerca de 21 milhões de reais. Essas taxas, os munícipes araçatubenses não pagavam até alguns anos atrás. E é bom fazer um pequeno histórico, que antigamente existia um carnê de IPTU, essas taxas eram discriminadas, e aí, na época, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional cada uma dessas taxas, e aí foi feita uma manobra legal e embutiu o valor dessas taxas todas no IPTU. E o cidadão já pagava, então, essas taxas embutido no valor do IPTU. Não haveria necessidade de recriá-las. Depois, elas foram recriadas. Então, esses 22 milhões, mais ou menos, que você paga nessas taxas de bombeiro, de iluminação pública e de limpeza pública, que já estava embutido no carnê do IPTU anteriormente, é dinheiro que podia estar no bolso do cidadão, aquecendo a economia do município. Mas não, vai para o poder público. Poder público esse que eu insisto, vai administrar no ano que vem 473 milhões de reais. E aí eu quero fazer um outro comentário que eu tenho feito com bastante frequência. Quando da última eleição, eu me atrevi no horário político, porque eu tinha 9 segundos, e eu disse lá, na época eu disse, Araçatuba arrecada mais de 1 bilhão de reais. Quem administra esse dinheiro é o prefeito municipal. Quem fiscaliza a aplicação desse dinheiro é a Câmara dos Vereadores. Então, por isso, pense bem antes de votar. Era essa a minha fala. Na época, a prefeitura arrecadava mais de 300 milhões de reais, então a somatória dava 1 bilhão e 200 milhões em 4 anos. Mas eu fui proibido de falar. Não pode falar isso não. Me tiraram da televisão, eu não pude falar. Não podia eu falar na ocasião que Araçatuba arrecadava mais de 1 bilhão. Pois muito bem, com 473 milhões, que é o orçamento do próximo ano,
Se você multiplicar isso por 4, dá quase o dobro do que eu falava, dá 2 bilhões de reais. Faço questão de insistir nos números, para que cada munícipe, lá em casa, ou aqui, presente, pense, reflita e veja se esses 2 bilhões de reais, ou pelo menos se esses 473 milhões de reais, vêm de encontro às suas necessidades. Como é que recebe esse dinheiro e como é que gasta? Se de IPVA arrecada 36 milhões e mais de multas de trânsito cerca de 3 milhões de reais, dá quase 40 milhões de reais, que era para ser aplicado em recapeamento e asfaltamento, melhoria das condições das vias públicas. E esse orçamento diz, dentro do orçamento, o prefeito diz que vai gastar 5.191.000 em recape e 6 milhões e 600 em pavimentação, cerca de 10 milhões. E onde vai parar os outros 30 milhões? Entenderam por que Araçatuba está com essas ruas maravilhosas que você que mora em Araçatuba, trafega por Araçatuba, percebe? O dinheiro que era para ser aplicado é de cerca de 40 milhões. E há uma previsão orçamentária de gastar somente 10. Uma outra coisa que eu tirei também desse orçamento e que me chama muito a atenção, e tem a ver com questionamentos que eu fiz recentemente nessa casa, acerca da saúde pública. Dentro desse orçamento, somando todas as previsões de compra de medicamento, a Prefeitura prevê um gasto de cerca de 2 milhões e 400 mil reais na compra de medicamentos, ao longo do ano que vem todo. Interessante que dentro desse mesmo orçamento, a Prefeitura prevê um gasto de 1 milhão e 500 mil reais com propaganda. Então, gasta-se 1,5 milhão em propaganda e prevê que vai gastar 2.400 com a compra de medicamento. Não seria melhor gastar esse outro 1,5 milhão de propaganda com medicamento também? Até porque nós vivenciamos falta de medicamento ao longo de todo o período, no pronto-socorro, né? Nas unidades de saúde, falta de agulha, falta de Buscopan para quem está com cólica de rim, que eu sei que acontece. Recentemente, falta de antibiótico. Como é que o médico vai trabalhar e ele vai receitar e não tem o antibiótico para aplicar na pessoa? Limita a ação do médico. Então, vão gastar só 2 milhões e 400? Então, qual que é a prioridade? 1,5 milhão de propaganda e 900 mil só a mais para comprar remédio? Não concordo. E outra coisa interessante que acontece nesses orçamentos e que eu sempre chamo a atenção, é que existe uma coisa meio cabalística aqui, de uns números estranhos. Por exemplo, a Prefeitura prevê gastar R$ 10.450 com a revitalização do Mercadão. Vai gastar R$ 10.450 nas microbacias hidrográficas. Vai gastar R$ 10.450 construção e gerenciamento de ecopontos. Recomposição da mata ciliar, adivinhem, 10.450. Coleta seletiva de lixo, 10.450. E tem agora um interessante. Novo paço municipal, 20.900, que é exatamente o dobro de 10.450. Então, é estranho que esse orçamento tem dotações orçamentárias altíssimas para determinadas coisas que eles efetivamente vão fazer, e depois tem esses números esquisitos aqui, que eles chamam só de rubrica, e que nunca fazem nada, porque essa revitalização do Mercadão é gozação, todo mundo que acompanha o orçamento já vê isso aqui ao longo do tempo. Uma outra coisa importantíssima. Araçatuba, o prefeito diz, nem disse, não disse, foi aprovado não com o meu voto, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós estamos aí vivendo na iminência da instalação de um lixão aqui em Araçatuba, mas há uma previsão aqui de ampliação do aterro municipal de R$ 130 mil, que é uma gozação.
Então, esse dado aqui é alarmante no sentido de que, se a Prefeitura não está investindo nada na ampliação do aterro municipal, é porque estão realmente em mente de viabilizar esse lixão aqui na nossa cidade. Porque se não tivesse, teria que ter um investimento maior, porque todo mundo sabe que o aterro está terminando. A sua capacidade está se exaurindo. Então, dentro dessas observações que eu fiz, é lógico que o orçamento é bastante grande, mas eu pensei aquelas coisas mais interessantes, até para não ficar muito complexo para o cidadão poder entender o meu raciocínio. Existem coisas paradoxais, existem coisas dentro desse orçamento que não dá para você conceber dentro de um raciocínio lógico, até com relação ao estabelecimento de prioridades, aquilo que é mais importante para o cidadão ou não. Se entra 40 milhões de reais de IPVA e de multas de trânsito, Araçatuba era para ser um tapete. Só que com essa distribuição e dessa maneira como quer gastar o dinheiro, eu me manifesto contrário ao orçamento, mais uma vez, até porque ele é muito mal elaborado e não vem de encontro às reais necessidades da população. E eu entendo que esse dinheiro também não vai ser muito bem gasto, não.